Imagina só a seguinte situação. E se existisse uma máquina capaz de resolver, em poucos segundos, problemas que levariam milênios para serem solucionados pelos nossos sistemas mais avançados? Será que a humanidade estaria pronta para confiar em um poder de computação tão surreal assim? Resolver milênios em questão de segundos? Dá para acreditar nisso? Pois é, essa é a premissa de um dos avanços científicos mais fascinantes que a gente tem hoje em dia. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa análise. Hoje, a gente vai desvendar os mistérios da computação quântica. E olha, não estamos falando de uma simples atualização do que já existe, não. É uma reescrita completa das regras do jogo da tecnologia. Vai ser incrível. Para entender tudo isso, nossa análise de hoje vai passar por 6 pontos. O fim dos limites atuais, bits contra qubits, a revolução na medicina, outras aplicações surpreendentes, os grandes desafios atuais e, claro, o futuro dessa tecnologia. Parte 1. O fim dos limites atuais. Bom, para a gente entender para onde estamos indo, primeiro precisamos dar uma olhadinha rápida na base da nossa tecnologia atual. Nos computadores de hoje em dia, tipo os nossos smartphones, os laptops e até aqueles servidores gigantescos que mantêm a internet no ar, tudo, absolutamente tudo, opera através de bits. Sabe o que isso significa na prática? Significa que qualquer texto, qualquer foto que a gente tira, ou um cálculo complexo, no fundo, é estritamente um 0 ou um número 1. É um sistema puramente binário. E ele é super eficiente, claro, mas tem limites físicos e matemáticos bem claros quando os problemas começam a ficar grandes e complexos demais. Parte 2. Bits contra qubits. E é bem aqui que a física tradicional sai de cena e o mundo quântico entra, virando todas as regras de ponta cabeça. Pensa no seguinte, de um lado, a gente tem o bit tradicional. Ele funciona exatamente como um interruptor de luz na parede da sua sala. Ou tá ligado, ou tá desligado. 0 ou 1, sem meio termo. Agora, do outro lado, temos a grande estrela desse show, o qubit. Ao invés de um interruptor estático, imagina o qubit como uma moeda girando no ar. Enquanto ela está ali rodando rápido, ela não é só cara ou só coroa, certo? Ela é uma mistura de todas as possibilidades ao mesmo tempo. É literalmente isso que o qubit faz, ele atua com múltiplos estados simultaneamente. E essa analogia da moeda girando explica perfeitamente um conceito chamado superposição. Na mecânica quântica, a superposição é justamente essa super habilidade do qubit de ser 0 e 1 ao mesmíssimo tempo. Pensa só, enquanto um computador clássico precisa testar uma possibilidade por vez, numa linha reta bem demorada, a superposição permite que o computador quântico explore inúmeros caminhos de uma vez só. É como tentar sair de um labirinto testando todos os corredores simultaneamente, em vez de ir e voltar em um por um. É um salto simplesmente gigantesco. Agora, junta isso com o segundo conceito mágico chamado entrelaçamento quântico. Esse entrelaçamento acontece quando esses qubits, as nossas moedas giratórias, se conectam de um jeito que a ação de um afeta o outro instantaneamente. E a parte mais maluca disso tudo, isso acontece mesmo que eles estejam super distantes um do outro. Parece magia, mas é física. Isso permite que os computadores quânticos processem informações em conjunto, multiplicando o poder de cálculo de um jeito totalmente exponencial. Parte 3. A revolução na medicina. Mas aí a gente se pergunta, por que esse poder tão abstrato importa na vida real? Bom, em áreas muito críticas, a diferença entre o tal interruptor de luz e a moeda girando vira literalmente uma questão de sobrevivência. Imagina tentar simular moléculas complexas em computadores normais. A quantidade de interações químicas possíveis é tão absurdamente gigante que os nossos interruptores entram em colapso. É muita coisa para os bits processarem. Mas, para os qubits, graças àquela superposição, isso é moleza, é o trabalho perfeito para eles. A computação quântica consegue simular essas moléculas complexas com uma precisão que a gente nunca viu antes. E o impacto prático disso é de cair o queixo. Essa tecnologia acelera drasticamente a descoberta de novos medicamentos. Sabe o que é isso na prática? Em vez de cientistas passarem anos e anos trancados em laboratórios testando reações químicas na base da tentativa e erro, eles podem usar esse ambiente quântico para mapear o comportamento completo de uma molécula em questão de segundos. É um avanço gigantesco, um verdadeiro divisor de águas que abre as portas para o descobrimento de curas revolucionárias em um tempo recorde. Parte 4. Outras aplicações surpreendentes. E olha, a medicina é só a pontinha do iceberg, porque essa tecnologia promete virar o jogo em vários outros setores fundamentais. Só para ter uma noção da escala da coisa. Primeiro, a segurança digital. Os computadores quânticos têm um poder tão formidável que conseguem quebrar as criptografias que a gente usa hoje, como o famoso RSA.
Isso já está obrigando o mundo a criar novos tipos de segurança blindadas contra essas ameaças quânticas. Segundo ponto, a inteligência artificial. Os sistemas quânticos vão acelerar treinamentos e otimizações complexas num piscar de olhos. Tem também a capacidade de fazer previsões climáticas e econômicas super precisas. E para fechar, a otimização da logística global, calculando na hora as melhores rotas para frotas de entregas, melhorando o trânsito e até ajustando cadeias inteiras de produção. Parte 5. Os grandes desafios atuais. Com tudo isso, até parece que esse futuro já está batendo na nossa porta e pronto para uso, né? Mas a gente precisa colocar os pés no chão um pouquinho. Construir essas máquinas é, sem exagero, um dos maiores quebra-cabeças da engenharia atual. Acontece que os computadores quânticos usam partículas minúsculas para fazer os cálculos, tipo elétrons ou fótons, e elas são incrivelmente sensíveis. Passo 1. Essas máquinas exigem temperaturas muito, mas muito próximas do zero absoluto para funcionarem. Passo 2. Elas precisam ficar em ambientes totalmente isolados, sem nenhuma interferência de fora. E passo 3. Exigem equipamentos de altíssima sofisticação. Qualquer variaçãozinha mínima de calor ou uma simples vibração, pronto, destrói todo o cálculo na hora. E claro que essas exigências trazem barreiras bem complicadas. Por exemplo, esses equipamentos são caríssimos, o que cria uma barreira financeira gigantesca. Além disso, eles são muito instáveis, então os erros quânticos acabam sendo bem comuns. Existe também o problema crítico da decoerência quântica, que basicamente é a perda de informações cruciais bem no meio do processo. E, por fim, eles são super difíceis de escalar, porque convenhamos, ter alguns poucos qubits funcionando bem num laboratório é uma coisa, mas construir uma máquina robusta com milhares deles, aí o buraco é bem mais embaixo. Mas não pense que esses obstáculos esfriaram o mercado. A corrida global já começou e está a todo vapor. Gigantes de tecnologia como IBM, Microsoft e Google não só já têm protótipos funcionando, como até já desenvolveram linguagens de programação exclusivas para o mundo quântico. O Google, inclusive, já chegou a afirmar que alcançou a tão sonhada supremacia quântica em um experimento bem específico, resolvendo um problema que seria simplesmente impossível para a computação clássica de hoje. Então, assim, é uma corrida tecnológica real, que já envolve até disputa direta entre potências mundiais. Parte 6. O futuro dessa tecnologia. Então, para onde exatamente tudo isso está levando a gente? O que essa capacidade de processamento toda vai significar no longo prazo? Bom, o impacto é monumental. A gente está falando de uma tecnologia que vai revolucionar a ciência com simulações perfeitas, criar materiais totalmente novos do zero, transformar a espinha dorsal da nossa segurança digital e mudar de vez a forma como resolvemos os problemas mais difíceis da nossa era. E um fato bem legal, hoje, alguns desses computadores quânticos já podem até ser acessados por pesquisadores através da nuvem, pela internet. É um jeito de dar uma pequena democratizada nessa revolução que só está começando. Mas olha só, tem um ponto de equilíbrio muito importante que a gente precisa tirar disso tudo. Os computadores quânticos não vão aposentar ou substituir os nossos computadores atuais, tá? Ninguém vai andar com um celular quântico no bolso tão cedo. O que vai acontecer, na verdade, é um futuro compartilhado. Os nossos computadores clássicos vão continuar cuidando das tarefas do dia a dia, da rotina, enquanto trabalham lado a lado com os computadores quânticos. As máquinas quânticas só vão entrar em cena quando o assunto for resolver problemas realmente pesados e ultra complexos. E isso nos traz de volta ao nosso ponto de partida, mas agora com uma visão muito mais clara do todo. Estamos diante de uma tecnologia que troca o velho interruptor por uma moeda girando no ar. Uma máquina que precisa de ambientes praticamente congelados para existir, mas que promete entregar curas médicas aceleradas e resoluções que beiram a ficção científica. Uma máquina capaz de resolver em segundos o que a gente levaria milênios para descobrir. E aí fica a grande reflexão. Será que a humanidade está realmente pronta para ter em mãos e confiar em todo esse poder? É algo para se pensar profundamente. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e por continuar buscando entender o nosso mundo através da informação clara. Um grande abraço e até a próxima.